Bom, agradecer não só a presença de todos vocês, mas dos nossos patrocinadores, dos apoiadores que vocês veem aqui no telão. E, como o Renatão falou, a gente vem fazendo mudanças sempre com o intuito de acertar mais, de tornar o evento mais atrativo. A gente procura sempre ouvir vocês. Inclusive, no final, hoje a gente vai divulgar a pesquisa para que vocês já possam responder, e com isso vocês ajudam a gente a melhorar o evento. Certo? Sem mais delongas, vou falar um pouquinho aqui dessa atividade que vai haver aqui, né? O Wilson sempre teve uma movimentação cidadã desde que eu conheço, sempre prestando horas cívicas às entidades, às organizações da sociedade civil, e vai acolher aqui esse evento do novo, né? Um workshop Liberalismo para Iniciantes. Vai acontecer amanhã. Precisa fazer inscrição ou o pessoal pode chegar? Ó, tem o link aqui, certo? Para quem quiser e puder fazer as inscrições. O evento é amanhã, a partir de que horário? 19h30 também. Então, ficam todos convidados. Como o Renatão falou, aqui está a informação da nossa rede, só para frisar, né? Então, o usuário é convidado, sem a palestra. É legal vocês se conectarem, porque, desde o primeiro momento, o nosso Renatão está coletando as perguntas ali para fazer para os nossos mentores ao final da palestra. Mais uma vez, agradecer ao elenco, vocês são incríveis, sem vocês não seria possível. E falar para vocês aqui do nosso site, agradecer o pessoal da R3, estão aqui, o Danilão e a Egli, estão por aqui. Obrigado, eles é que nos ofereceram o site do Poder, sempre tem informações, os vídeos, as fotos, então, sempre que puderem visitar também, será um prazer e uma honra para nós. Bom, para a gente começar, então, vou começar a chamar um cara que eu conheço há não tanto tempo, mas que é amigo de muitos amigos meus e que, desde que eu conheci, eu aprendi a gostar cada vez mais. Tenho aprendido muito com ele. E as nossas conversas para fazer a apresentação, para preparar essa apresentação de hoje, nos fizeram ter uma dimensão um pouco maior da dimensão do trabalho desse cara. Ele tem 38 anos só e faz um trabalho que ajuda as pessoas que não têm condições de manejar ações, né, de constituir um advogado, e que tampouco conseguem os seus remédios ou os seus tratamentos, transferências, em situações em que podem estar à beira da morte. Ele ajuda essas pessoas gratuitamente. Ele, que é advogado, milita apenas de forma diletante, ele não trabalha como advogado, e, ainda assim, vez ou outra, sofre pressões, como recentemente da OAB, depois de uma denúncia que foi feita, exatamente por ele não cobrar para fazer o trabalho que faz. E ele tem números incríveis, não só de atendimentos, como de repercussão. É seguido por mais de 150 mil pessoas no Facebook. E, quando desse infeliz acontecimento em que a OAB o notificou, ele fez um vídeo para contar para as pessoas, e esse vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações. Para vocês terem uma ideia, figuras públicas como o Geraldo Alckmin, por exemplo, com todos os vídeos dele somados na rede social, não atingiram esse número de visualizações que o nosso convidado dessa noite, o nosso primeiro convidado, atingiu com apenas um vídeo. E não é para menos, porque o trabalho dele realmente é muito, muito grande, é incrível, como vocês vão saber aqui. Então, sem mais delongas, peço que vocês recebam com uma salva de palmas Wilson Paiva. Gente, como vocês todos são de casa, se eu não me entender com esse cara aqui, eu vou lá e vou apertar ali mesmo, tá? Então, tudo certo. Wilson, obrigado aí por você estar aqui com a gente essa noite. Mais do que isso, obrigado pelo trabalho que você tem feito, por aquelas pessoas que a gente nem fica sabendo as dores que passam, porque quando alguém faz esse trabalho por nós que não fazemos, que estamos tão atarantados com as coisas do dia a dia, esse alguém está fazendo por nós também. Então, obrigado por isso, obrigado de estar aqui. Fabinho, eu que agradeço. É um prazer estar aqui no Poder Empreendedor, falando para um público tão seleto. Seleto e querido, tudo amigo nosso. E aí, como é que começou a sua trajetória, né? Sua infância, enfim, como tudo começou? Conta um pouco para a gente do começo da sua história. Olha, na realidade, eu comecei ajudando meu pai, né? Então, meu pai era comerciante,
e desde os 15, 16 anos eu ajudava meu pai. Mas eu sempre tive o sonho de não depender do meu pai. Eu não tinha problema de depender do meu pai. É diferente. Eu tinha o sonho de ter a minha vida e conquistar as minhas coisas. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Então, com 16 anos, eu comecei a ajudar ele. E isso foi até 18, perto de 19. Foi quando eu abri, pode-se dizer assim, o meu primeiro negócio. E você me contou uma história interessante, que desde muito cedo você era muito interessado em alguns assuntos que você lia, né? E sua mãe, inclusive, observava isso aí. Como é que era isso? Na realidade, tem algumas histórias interessantes, né? Eu, mesmo quando criança, minha esposa já conversou isso algumas vezes, minha irmã sabe, meu pai, diversas vezes, quando ele estava conversando sobre negócio com algumas pessoas, ele me pegava escondido atrás do sofá, com 8, 9, 10 anos, porque, para mim, qualquer outra coisa interessava muito menos que meu pai estivesse falando, mas quando ele estava falando sobre negócios com os amigos deles, para mim era algo que me interessava bastante, então eu ficava atrás do sofá escondido. E qual foi a outra pergunta que você fez? Que você lia sobre um determinado assunto já desde os 15 anos. Lia sobre imóveis. Eu sempre gostei de imóveis, e desde os 15 anos, uma vez eu tinha perto de 15 anos, 14, 15 anos, minha mãe entrou no meu quarto e eu estava lendo um livro. Ela falou, que livro é esse que você está lendo? É com uma coisa de escola? Tal. Eu falei, imagina, escola nunca, não li até hoje. Aí eu peguei e falei assim, não, mãe, é livro sobre imóveis. Ah, moleque, para de fazer isso, tal, mas por que você está lendo isso? Tal. Eu falei, mãe, eu estou lendo porque quando eu crescer eu quero ter imóveis, o primeiro dinheiro que sobrar, eu vou comprar imóveis. Você começou a trabalhar com que idade? Eu comecei ajudando meu pai com 16 anos. Já estava se integrando aos negócios da família. Com 16 anos. Legal. Gente, só uma remissão histórica. A gente colocou aqui o cartão de ticket só para vocês entenderem, viu? Porque isso aqui na época não existia não, né, Wilson? Não. Isso aí é de talvez uns, sei lá quantos anos para cá, mas na época não. Isso é uma ilustração do seu primeiro empreendimento, né? Como é que foi? Eu comecei a comprar ticket de refeição. Então, eu ia na porta das empresas, comprava ticket, e eu tinha um amigo que falava, o que você comprar, um conhecido, que falava, o que você comprar de ticket, eu compro de você e você vai ganhar um spread. Eu pedi um dinheiro emprestado para o meu pai, que a muito contragosto me emprestou, porque ele achava perigoso andar com dinheiro e comprar ticket na porta das empresas. E durou bastante tempo, durou 3 meses esse negócio aí. Mas aí eu comprava, ia na porta das empresas, Quitaúna, SAI, enfim, algumas outras empresas, em hospital, lá em São Paulo, ali na Santo Amaro, aquela maternidade que tem, e eu comecei a ganhar dinheiro. Então, assim, no primeiro mês eu ganhei R$600, no segundo mês eu ganhei R$1.200, no terceiro mês eu ganhei R$4.000. Então, era muito dinheiro, assim, eu não estava acostumado. Então, eu senti muita falta disso, mas, enfim. Isso aí aconteceu no momento em que o cara estava sonhando em ganhar o próprio dinheiro, nada mal, né, começar assim. Mas por que durou tão pouco a sua experiência, seu primeiro empreendimento? Durou pouco porque eu estava na porta do SAI, até lembrei agora quando eu estava vindo para cá, porque você passa ali, né, na porta do SAI. E eu tinha comprado alguns tickets dos funcionários ali, e quando eu acabei de comprar os tickets, na última pessoa, um rapaz bateu assim no meu ombro, eu estava já dentro do carro, bateu no meu ombro e falou, compra meu ticket. Aí eu olhei e tal, desci para comprar o ticket dele, aí veio um assaltante, colocou a arma na minha cara e falou, eu sei que você está com os tickets na bolsa e sei que você tem dinheiro. Dinheiro eu não tinha mais, porque já tinha quase acabado, mas o ticket era a mesma coisa que dinheiro, né? E ele falou assim, eu quero que você me dê todos os tickets que você tem aí. E assim, não aconselho, óbvio, a ninguém fazer isso, mas eu não dei, e acabamos brigando, e ele deu 2 ou 3 tiros, um tiro pegou em mim, e aí fui para o hospital, fui para a UTI, enfim. E, para mim, o principal problema ali, assim, talvez se fosse meu dinheiro eu teria dado, mas eu sempre tive muito claro que o que era do meu pai, e o que era meu, era meu. E ali, naquele momento, passou muita coisa na minha cabeça. Puxa, como que eu vou falar para o meu pai que eu perdi o dinheiro dele? Puxa, agora eu vou deixar de fazer um negócio. Então, ali eu tinha
Óbvio que eu tomei a atitude errada, eu não deveria ter tomado essa atitude, mas com 19 anos foi a atitude que eu tomei naquele momento. É que essa ação aí, essa tua reação, na verdade, né, ela tem a ver com uma qualidade muito marcante sua, né? Que você me referiu que é o seu pior defeito e sua melhor qualidade. Nenhum defeito, eu penso assim, todo defeito, ele às vezes é a mesma qualidade, né? Ao mesmo tempo, o seu principal defeito pode ser a sua melhor qualidade. Eu não gosto de perder. Então, assim, ali naquele momento, aquilo representava a derrota para mim, em todos os sentidos. Como profissional, como homem, talvez, que eu talvez ia me sentir meio acovardado, como filho. Então, naquele momento, aquela arma representava a derrota de um sonho, e eu gostava muito de fazer aquilo. E aí você foi parar na UTI. Fui parar na UTI. E o seu pior medo na UTI qual que era? Era porque eu sabia que meu pai não ia mais deixar eu trabalhar com ticket. Não estava muito preocupado em sobreviver, não. Estava preocupado com o ticket. Aí eu acabei pagando ele, tinha a minha bolsa, que estava com os tickets, passei para a pessoa os tickets, paguei tudo ele, mas ele não deixou eu continuar trabalhando com ele. Crianças, não tentem fazer isso em casa, hein? Não pode. E tudo isso porque você não queria mais depender. Você estava determinado que não ia mais querer depender, né? Queria seguir o seu caminho. Eu sempre quis ter a minha vida própria, né? Assim, eu sempre quis ter as minhas coisas, sempre quis ter a minha vida, quis ter a minha família, quis ter a minha casa. Eu não queria, por exemplo, não é problema nenhum, mas eu não queria, por exemplo, chegar para o meu pai e falar: olha, pai, eu preciso de X por mês, porque, olha, minha esposa está grávida. Então, aquilo para mim era muito importante. Eu consegui conquistar as minhas coisas. Que mal lhe pergunte, o bandido levou o ticket? Não, ainda ficamos com a arma dele. Aí entregamos na delegacia. Até hoje não acharam ele, enfim. E você, a partir disso, então, o teu pai acho que até te surpreendeu, né, com o passo seguinte, né? Ele veio com uma sugestão para você sobre trabalho. Antes meu pai estava na UTI deitado assim, e não sabendo, né, na barriga, a gente não sabia que órgão tinha afetado o tiro. Aí meu pai chegou, meu pai e minha mãe chegaram, meu pai entrou, eu estava no Hospital Pio XII, numa salinha, num canto assim. Aí meu pai falou assim: eu falei, você não vai mais mexer com ticket, você não vai mais trabalhar com ticket. Eu falei: fudeu. Aí meu pai falou o seguinte, falou: Wilson, eu tenho isso óbvio que depois, porque você andar um tempo, até hoje ainda, quando vira o tempo, sinto dor por causa de nervo ciático e tudo. Mas aí ele falou assim: olha, eu tenho um negócio. Falei: pai, mas não dá. Não tem como. Você não vai mais trabalhar com o ticket porque eu não vou mais te dar dinheiro. Aí ele falou para mim o seguinte: ele falou: olha, tem um amigo meu que me chamou para abrir um negócio de material de construção, pedra, areia, para a gente entregar para algumas construtoras. Ele já tem um cliente. E eu vou abrir uma empresa e eu quero que vocês dois toquem esse negócio juntos. Era o seu segundo empreendimento em tempo recorde, né? Eu não gostava daquilo, mas eu queria voltar a fazer o ticket, mas não teve acordo. E aí eu abri a empresa. Essa empresa daquele momento surgia a SET, né? Que é uma das empresas que você mantém até hoje. Surgia a SET, era distribuidora de material de construção e construtora. E como é que foi o começo, assim? Como que vocês começaram? Como que foi a história, assim, do princípio? Isso eu tinha 20 anos, eu estou com 38, então faz 18 para 19 anos. Nós fomos até Arujá, a empresa era Arujá, porque o sócio era de Arujá, e as pedreiras, aquela região de pedras, tal, fica ali, Arujá, Santa Isabel, tudo naquela região. Os portos de areia ficam ali também, no Jacareí, enfim. Aí nós abrimos essa empresa e alugamos, como todo bom, mau empreendedor no começo, nós alugamos um imóvel que era talvez do tamanho desse auditório aqui, talvez um pouco maior, porque tinha a parte de baixo inteira, e a parte de cima era o nosso escritório, e abaixo era um galpão que a gente não usava para nada. Uma modesta sede. Aí tinha uns 4, tinha 1, 2, 3, tinha uns 4, 5 funcionários, a gente tinha uma cozinheira que cozinhava para a gente, tinha uma cozinha e tal, e ali começamos a vender pedra, material de construção, bloco, areia, para alguns clientes.
com uma estrutura como essa, acho que vocês já tinham um problema toda vez que começava o mês, né? Como é que era essa coisa o faturamento, os custos? A gente tinha um problema quando começava, no primeiro dia do mês, no meio do mês, no final do mês. Então, a gente tinha problema o tempo inteiro, porque os custos eles eram muito altos. Era quase impagável. Então, você imagina, por exemplo, um aluguel hoje, valor de R$7.000, R$8.000, talvez fosse. Na época, eram 3. Começou com 2,5. Isso a gente está falando há quase 20 anos atrás. Então, é como se a gente tivesse começado hoje uma empresa com custo fixo de 15 mil, talvez 20 mil, o valor de hoje. Assim. Engraçado que esse erro eu também cometi. A gente constituiu uma agência de propaganda uma época, nem vou saber quantos anos, talvez até numa época parecida. E a gente criou uma estrutura gigantesca, a estrutura dos sonhos, e, naturalmente, a gente naufragou. Né? E, com isso tudo, como é que foi? Durou, não durou? Quanto tempo? Mais ou menos em 2003, a gente quebrou. Então, quebramos, a gente não tinha dinheiro praticamente para nada. Às vezes, meu pai acudia, quando a gente precisava de alguma coisa, mas aí entrava no primeiro problema, que é aquele mesmo problema lá do ticket lá atrás. Era algo que me deixava assim, puxa, eu preferia pedir dinheiro para você do que para ele. Então, eu falava, Fábio, empresta aqui do que pedir para ele. Mas, às vezes, a situação exigia que ele acudisse e tal. Nunca falou não, pelo contrário, sou extremamente grato. Se não fosse meu pai, eu não teria nada, talvez não teria nada do que eu conquistei. Mas aí veio a primeira quebra. Em 2003, nós quebramos. Não tinha dinheiro assim, para pagar o aluguel, não tinha dinheiro para nada. Tem até uma brincadeira que a gente faz. Tinha um cara que era meu braço direito, assim, aquele cara que estava comigo desde o começo, que chamava Eduardo. Hoje, infelizmente, ele faleceu, teve um infarto. E não teve nada a ver com isso, porque a empresa já estava bem na época. O cara Ufa. matou o cara. E aí a gente tinha uma verba, ele cuidava da verba. E aqui eu falo com toda tranquilidade, porque eu nunca passei fome. Meu pai sempre teve uma condição muito boa, não é essa a questão. Não teria como eu ser demagogo, passei fome. Não, não é verdade. Mas ele tinha uma verba para almoço. E um dia eu cheguei e tinha ovo à parmegiana. Eu falei, pô, ovo à parmegiana não dá. Pô. Fala que a gente entra no limite do banco. E aí, a gente falando até limite de banco, a gente ficou usando o limite do banco, que era, na época, R$4.500 no Unibanco, lá de Arujá. E a gente ficou usando o limite até quebrar. Aí nós quebramos. Meu pai falou, quanto deve? Deve, um exemplo, o valor de hoje, 80 mil, alguma coisa assim. Aí nós viemos, meu pai tem algumas academias de boxe aqui em Guarulhos, beneficente, que chama Coliseu Box Center. Nós viemos para cima do Coliseu, sem problema nenhum. Isso nunca foi um problema para mim. Vou sair de um lugar legal e ir para um lugar pior. Nunca foi problema. O problema para mim era o fracasso, eu ter fracassado. Isso era um problema. Aí nós viemos para cima do Coliseu e ali recomeçamos. Por ali vocês trabalharam por quanto tempo? Em cima do Coliseu, talvez uns 2 anos. Tá. Um ano e meio, talvez, até as coisas começarem a melhorar. Então, quando vocês enxugaram, vocês... É impressionante, porque assim parece que você faz a sua parte e talvez Deus abençoe de uma forma diferente, enfim, cada um crê de uma forma. Mas quando eu me tornei uma pessoa mais responsável quanto a custos, as coisas começaram a acontecer. Talvez porque antes eu não tinha cabeça para ir atrás das coisas. Talvez porque antes eu tinha cabeça para chegar na empresa e ficar pagando conta, e você acaba não conseguindo ir atrás de cliente, fazer networking. E a gente enxugou o custo foi para quase zero. Então não tinha aluguel, saíram todos os funcionários, não ficou nenhum funcionário, ficou praticamente eu, sozinho, e o Eduardo. E até meu cunhado veio me ajudar e tal. E as coisas começaram a melhorar. Dali para frente, um cliente indicou outro cliente, que indicou outro cliente. Alguns depósitos de material para construção pagaram, a gente comprou um caminhão e as coisas começaram a caminhar, conseguimos obras e, graças a Deus, as coisas caminharam, depois desse momento, caminharam muito bem. Você me falou de algumas lições, de alguns aprendizados, uns pilares, né? Que você foi aprendendo com o tempo. E eu não me lembro exatamente em que momento que você foi pontuando eles para mim de acordo com a história, aqueles princípios. Tinha um deles que tinha a ver com esse momento da quebra, né? Que você tinha me falado.
Tinha. É um dos princípios, assim, acho que a maioria das pessoas que estão aqui são empreendedores, controla o custo fixo. Se você não controlar o custo, você não consegue controlar a receita que você tem. Então, se você não controlar o custo, se você pode estar num escritório, se você quer estar num escritório, se você precisa estar num escritório de 200 metros, fica no escritório de 80, fica no escritório de 70. Se você precisa de 10 funcionários, tenha 5 funcionários, espera as coisas crescerem para você retomar os custos. Terceiriza, faça algumas coisas que, quando vem a crise, você possa enxugar. E, naquele momento, eu não fiz, e, por isso, as coisas aconteceram como aconteceram. Bom, aí a empresa foi crescendo, né? Com o passar do tempo. Você também foi ganhando maturidade, né? Depois disso, vocês acabaram indo para um escritório. Vocês saíram em algum momento ali do Coliseu e foram para um outro escritório, né? Como é que foi essa etapa? Fomos para um outro escritório, mas ainda no controle das despesas, nós primeiro fomos ali para um escritório no City Hall, City Hall é o que a gente está hoje, eu não lembro o nome do prédio. Depois fomos no Center 3. Pegamos uma sala no Center 3, era uma sala de 40 metros, 42 metros. E, assim, toda vez que eu passo pela Silvestre de Vasconcelos Calmon ali, eu tenho muito carinho, porque Deus abençoa a gente demais naquele lugar. Foram bons momentos, assim, de crescimento para mim, de crescimento para a empresa. E, assim, naquele momento também mudamos com R$1.000. Ah, mas você já tinha dinheiro? Eu já tinha, mas eu não. A gente investia e reinvestia tudo que a gente ganhava na empresa. Legal. E aí vocês de lá saíram só para ir para o seu escritório próprio, né? Onde vocês estão até hoje, né? Sim, sim. Nós saímos de um de 40 para um de 200, mas aí um era alugado, aí, graças a Deus, a gente conseguiu comprar o escritório e é onde a gente está até hoje. E aí, quando começou a sobrar algum dinheirinho ali, você começou a concretizar aquele sonho de quando você lia os livros lá e sua mãe estranhava, né? Foi. O primeiro dinheiro que sobrou, se não me engano, eram R$40.000 que tinha sobrado ali durante um tempo de trabalho. Aí a gente tinha o dinheiro que a gente reinvestia na empresa, então a gente ia para comprar as coisas mais baratas, acabava comprando à vista, fazia toda a gestão dos materiais que a gente tinha para entregar, das obras, para conseguir ter um lucro um pouco maior. E qual que você perguntou da outra coisa? Eu perguntei para você do primeiro imóvel, né? O primeiro investimento. O primeiro imóvel. E aí tinha sobrado um dinheiro, aí eu entrei num leilão, comprei um imóvel na Vila Augusta, aí compramos, sei lá, por 40, vendemos por 100 e alguma coisa em pouco tempo, assim. Então, e aí as coisas começaram a caminhar. Um imóvel, compramos outros, construímos, aí construímos algumas coisas para aluguel, enfim. Aí hoje a gente também tem uma empresa de administração de imóveis. Foi ali que a empresa começaram a surgir a oportunidade de vocês construírem também alguma coisa. Aí construímos algumas coisas, compramos outras coisas, algumas coisas nós construímos e vendemos, outras coisas nós construímos e alugando. Tudo, até hoje, a minha esposa está lá, não deixa mentir. Tudo até hoje de olho em custo, assim, o custo é igual a unha, você tem que sempre cortar, sempre senta na empresa a cada 3 meses e fala assim, olha, mas tem esse custo. Ah, o cartão de crédito, liga no cartão de crédito e pede para estornar a anuidade. Gasta esse dinheiro jantando com a sua esposa, mas não paga a anuidade do cartão de crédito se você usa muito um cartão de crédito. Então, assim, controlando, porque quem não cuida das pequenas coisas, não cuida das grandes coisas. Não tem como você deixar as pequenas coisas de lado. Bom, aí vocês, de certo, pelo relacionamento com os clientes, trabalhando bem, foram surgindo oportunidades, né? E aí surgiu para vocês a possibilidade de alugar caminhões? Aí uma construtora grande falou para mim, olha, a gente pegou uma obra e a gente precisa alugar alguns caminhões. Você não quer comprar? Aí eu falei, não faz sentido comprar caminhão, tem um investimento, são meses para pagar, depois você vai cortar o contrato e aí eu vou fazer o quê com os caminhões? Mas ali o cara me garantiu um contrato, verbalmente, mas me garantiu um contrato, claro que tinha contrato, tudo, mas se ele quisesse quebrar, não teria o que eu fazer. E aí nós compramos alguns caminhões, compramos 5 caminhões na época, tinha o Finame na época era bem atrativo, era 2% ao ano, 4% ao ano. Precisava de coragem, né? Enfrentar um financiamento de 5 caminhões, assim, né? Precisava de coragem, mas aí nós compramos esses caminhões, e aí de 5 foi 6, e aí a gente conseguiu comprar a frota que a gente tem hoje. Ali começou a nascer a NOA, que é a segunda empresa. Ali nasceu a outra empresa, a NOA. Bom, mas então, aí quando você começou a ter esses contratos, tal, aí você ficou mais tranquilo com os custos, começou a gastar um pouco mais. Não, quando a gente casou,
eu e minha esposa, a gente mora aqui em Guarulhos, ali na Renato Maia. A gente casou com os móveis, com móvel emprestado à época, né? Porque não era porque a gente não tinha, é porque não tinha como tirar o dinheiro da empresa. Na época que a gente casou, não tinha como tirar o dinheiro da empresa, porque as coisas estavam acontecendo. Então, a gente sempre controlou o custo, sempre. Mesmo quando as coisas melhoraram um pouquinho, está sempre de olho nos custos. Sempre de olho no custo. Bom, olha lá, agora ele parou e voltou. Ele está de sacanagem comigo, esse negócio aqui, mas está tudo bem. Bom, falando um pouco de valores, né, desses aprendizados, né, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos mentores aqui do Poder Empreendedor. Fala para mim de alguns valores assim seus que você acha que são chave para que você continue construindo o que vem construindo. Olha, não tem, né, tem aquele no pain, no gain, né? Então, assim, não existe vitória sem trabalho duro. Isso é ilusão. O cara pode ler o livro que for, ele pode fazer o curso que for. Não existe vitória sem você trabalhar, mas assim, não é trabalhar, é assim, trabalhar de verdade, sabe? Você trabalhar duro. Então, assim, esse é um princípio que eu sempre levei na minha vida. E na época que precisou, eu dormia na empresa e assim tem que ser as coisas. Não precisa ser assim, só que você não vai chegar a um lugar, salvo você. Claro, existem exceções, o cara que joga na loteria, ganha na loteria, ou um cara que faz um negócio, mas assim, via de regra, não tem como você chegar em algum lugar sem que você trabalhe duro. Bom, para falar em trabalhar duro, o cara é doente. Aliás, ontem, 10 horas da noite, você estava onde? No escritório. Outro valor que eu levo para minha vida... Descansa carregando pedra, né? Outro valor que eu levo para a minha vida, quando eu trabalhava com ticket, no segundo mês, eu fui comprar ticket, e um cara veio vender R$600 de vale alimentação. E eu comprei aqueles R$600 de vale alimentação, na época era papel ainda, e eu fui olhar numa lista que eu tinha. Eu tinha uma lista que a VR, a TR, ela disponibilizava para você de ticket que era roubado. E ali, naquele momento, eu verifiquei que aqueles R$600 de ticket eram roubados. Falei, puxa, R$600 de ticket roubado? Eu tinha ganhado no primeiro mês 600, eu estava perdendo o dinheiro que eu tinha ganhado no primeiro mês. E ali, eu me confrontei com o seguinte, puxa, seria tão bom eu passar esses tickets para frente, porque assim, ninguém vai... qualquer um vai comprar. Ou eu vou no mercado, o mercado nunca vai conferir. Ou, enfim, eu poderia ali dar o destino que eu pudesse para aqueles tickets. Imagina, não hoje com 38, você com 19 anos, olhando R$600, o dinheiro que você tinha ganhado no mês todo. E naquele momento, eu criei um princípio para a minha vida que era assim, Fabinho, seja honesto com os outros. Sempre seja honesto, mesmo que os outros não sejam honestos com você. Então, assim, não importa. Para mim, eu coloquei isso. Não importa se você vai ser desonesto comigo, não importa se ele vai ser desonesto comigo. Seja honesto com as pessoas. Não seja desonesto porque a pessoa foi desonesta com você, em hipótese alguma. Então, eu acho que foi um dos grandes valores que eu trouxe para a minha vida. A forma como você vê o cliente. Claro que é meio clichê isso, né? Mas os clichês só são clichês porque funcionam, né? Como que é para você essa relação com o cliente? Como é que você vê o cliente? Eu tenho outro princípio, que eu tenho alguns princípios que eu levo para a minha vida. Um outro princípio é que, assim, seja humilde. Mas, assim, não é humilde quando convém, sabe? Seja humilde de verdade. Trate o cliente de uma forma que o cliente se sinta especial. Porque, às vezes, a pessoa é humilde quando convém. Então, eu sou humilde com você, mas eu não sou humilde com ele. Eu sou humilde com você, que é o dono da empresa, mas não sou humilde com ele, que é o caminhoneiro aqui que dirige. Então, assim, seja humilde sempre. E se você for humilde sempre, mas humilde de verdade, porque às vezes a pessoa está ali, ela ganha a primeira coisa, ou compra o primeiro carro, tem gente que não tá a pé, ele comprou o primeiro carro, ele se torna uma arrogância que é muito difícil. Eu vi, aconteceu comigo, de muitas pessoas me chamarem e falar assim para mim, Wilson, aquele cara eu não quero mais trabalhando comigo, eu quero que você trabalhe. Então, assim, ser humilde é uma prerrogativa, assim, não deveria nem ser prerrogativa, né? Deveria ser, já deveria... É de fábrica. Já deveria ser, não deveria ser opcional, né? Deveria ser de fábrica. Mas, assim, tem muita gente que não sabe. Eu não sei porque o meu cliente não quis ficar comigo. Porque, assim, se você for humilde e prestar um bom serviço, o cara não vai te largar.
Ele não vai te largar. E aí, um cara falou, eu gosto de trabalhar com você, do seu jeito, tal, então eu vou colocar uma outra pessoa. Eu vou te indicar uma outra pessoa, indicou uma outra pessoa, que indicou uma outra pessoa. Chegou um momento que o cliente preferia pagar mais comigo do que um pouco menos com uma outra pessoa. Então, tem gente que, não, é de igual para igual. O cliente ligou, se ele estiver nervoso, deixa. Ô, chefe, relaxa, tranquilo, depois eu vou aí, a gente toma um café, não fica bravo comigo, tal. Então, assim, são coisas que eu levo para mim até hoje e eu tenho certeza que foi uma das coisas que mais me ajudou nessa trajetória. E sobre aprendizado? Isso é uma coisa que eu também vejo que é uma pedra fundamental para você de buscar aprender. Como é que é? É que não faz sentido você querer empreender sem querer aprender. Né? Não faz o menor sentido. Então, as coisas não acontecem por acaso. Você tem que estar sempre... Você quer mexer com o quê? Eu quero mexer com imóveis. Aí, você quer mexer com imóveis do quê? Você quer mexer com imóvel de leilão? Você quer mexer com imóvel de terceiro? Você quer mexer com o quê? Eu quero mexer com imóvel de leilão. Então, estuda. Estuda a legislação, estuda o que você quer. Então, sempre você tem que aprender. Não tem isso de você... Enquanto você quiser empreender, não quero mais empreender, quero ir para a praia. Normal, aí você lê lá Sidney Sheldon, lê aqueles 50 tons de cinza, aí o cara lê o que ele quiser.